Bahia até começa bem, mas só começa. O jogo termina empatado. Fala galera do YouTube, beleza? 3 de fevereiro, depois de um primeiro clássico do ano. Empate na casa do Exival por 1-1 e você acompanhou aqui o áudio do vídeo, do jogo. A gente narrou, se emocionou, gritou, berrou. Bahia fez um gol, fez um bom primeiro tempo, mas tomou um gol em um vacilo e empatou o jogo com o Gurô da Liga. E eu quero pedir desde já que você que está conhecendo meu trabalho agora, por favor, já deixe o seu like, já se inscreva, já compartilhe. A meta é 17 mil até o final do mês, até o dia 28. Vamos embora, vamos ver se a gente consegue. Afinal de contas, o Bahia é o mundo. Vamos fazer o Bahia ser o mundo também por aqui. Vamos falar de Bavi, né? Falar de Bavi. Mas antes a gente vai ouvir a entrevista de Guto, que eu vou dizer a vocês, viu? Vai ser sofrido. Vamos ouvir? Entrevista com o técnico Guto Ferreira, pergunta de Douglas Santana. Guto, você considera equívoco quando sacou o Daniel e deslocou o Raí para o meio? Acha que isso escancara a necessidade do Bahia por procurar um meio de criação? Vamos inverter um pouquinho. Quanto à questão de meio de criação, acho que todo tá visível que o Bahia não tem e está à procura, né? Então uma coisa, outra coisa. Naquele momento a gente precisava chegar mais à frente, né? E no 4-1-4-1 a gente não estava. Chegamos até, criamos chances, mas não tanto do jeito que eu queria. E a parte defensiva também não estava, naquela formação não estava se impondo, né? Da maneira que a gente queria. Então a gente optou por uma mudança, né? O Raí já fez várias vezes essa função, porque ele não chega a ser um meia, ele chega a ser um segundo atacante, e aí vira um 4-4-2, por isso que o Cirino entrou ali, né? Então, essa situação é que a gente buscou. Pergunta de Marcos Valença, da Rádio Sociedade. A postura do time no primeiro tempo foi determinante para as mexidas no intervalo? Eu acho que o jogo dizia, né? O jogo dizia que nós mudamos. Se você analisar, Danielzinho, inclusive, deu entrevista no intervalo, tendo feito um bom primeiro tempo. E uma mudança, foi muito mais uma mudança tática do que uma mudança por estar bem, estar mal. Porque tem muitas coisas que o Daniel faz muito bem. E nesse jogo a gente precisava um pouco mais de outras coisas que não é a característica dele oferecer, né? E o Rezende, mesma coisa. Embora ele tenha chegado de novo à frente, quase fez gol de novo, né? Teve um lance que ele se atira debaixo da trave, quase faz o gol. Aliás, né, no primeiro tempo nós tivemos pelo menos 3 chances muito boas, mas não conseguimos fazer o gol. Isso mostra que o primeiro tempo não foi assim ruim. Aqui a gente tentou ser um pouco mais ousado, nós estamos com uma sequência de jogos que nós não paramos. Esse aqui foi, eu acho que o terceiro ou quarto em sequência desse grupo. Terceiro em sequência desse grupo, um grupo que vem de uma pré-temporada que começou tarde, teve problemas de Covid, tem jogador que entrou hoje, estreou hoje, e não tem 10 dias de treino, né? Porque quando ele chegou, acabou pegando Covid. Então, fisicamente, a equipe ainda está longe do ideal. Tem alguns jogadores que são muito valentes, são fortes e têm um lastro muito grande e acabam suportando, acabam se superando. O Luiz Otávio, Patrick, o Djalma hoje acusou, né? Foi o terceiro jogo, o Djalma fez uma partida muito, muito interessante, de novo, né? É difícil você fazer um clássico no início da temporada. O clássico exige isso aí, ninguém quer perder, né? Todo mundo quer vencer e não foi diferente, só que as equipes não estão prontas, né, para apresentar, de repente, tudo aquilo que o torcedor gostaria de ver. Pergunta de Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira.
Guto, por que o Bahia não consegue se impor quando joga fora de casa, mesmo adversário sendo de divisões inferiores ou sem divisão no cenário nacional? O Bahia ou o Bahia? O Bahia de Guto não consegue se impor quando joga fora de casa. Então, Reginaldo, eu acho que você está querendo que eu botar um rótulo no meu trabalho que não existe, né? É só você olhar um pouquinho para trás. Eu queria ver você fazer essa pergunta o ano passado, quando nós estreamos com um triunfo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Por que você não fez essa pergunta nesse dia? Quando nós vencemos sábado, por que você não fez essa pergunta? Sábado que nós vencemos lá em Campina Grande. Essa pergunta não foi feita. Então ela muda, você quer botar um rótulo que não existe, de uma equipe que eu peguei no meio de temporada em 2016 e conseguimos, né? Porque eu não consegui nada sozinho, conseguimos subir. A gente tinha dificuldades pelo perfil de jogadores, jogávamos bem dentro de casa porque os adversários já vinham mais encorridos e a gente conseguia sair para o jogo, e quando eles jogavam em casa, eram equipes mais propositivas, mais corajosas, saíam mais, aí as nossas falhas ficavam visíveis, né? E não é o caso dessa equipe, né? Não é o caso dessa equipe. Então, antes de fazer uma pergunta desse tipo, tentar colocar um rótulo na gente, dá uma analisada, né? Para não ficar uma pergunta de má fé. Pergunta de Ulisses Gama, do Bahia Notícias. Guto, qual ponto você vê como urgente para evoluir no Bahia neste início de temporada? Nós temos que evoluir várias coisas, né? Nós temos que, primeiro, achar a melhor equipe. E se a gente não rodar, a gente não vai conseguir achar. Segundo, nós temos um calendário bastante difícil, onde a gente praticamente não vai treinar, né? Não vai ter tempo de estar treinando. Nós vamos ter que criar situações para descansar os jogadores e para encaixar situações táticas. E os jogos vão servir como treinamento, né? Fazendo de uma maneira que a gente não lesione ninguém, porque cada um que se lesionar, nós vamos atrasar dentro do processo. Eu acho que nós precisamos, com melhoria da parte física, nós vamos conseguir executar muitas questões táticas que a gente não tem conseguido executar. Desde uma marcação mais forte, a uma proposição mais rápida, uma transição com menos erros, né? Uma proposição de jogo com mais mobilidade. Então tem várias coisas para a gente melhorar. O Bahia ainda está muito num processo inicial. Pergunta de Nilson Luiz. Guto, foi o desempenho esperado ou você acha que a equipe ficou devendo? A gente quer sempre mais, né? A gente quer sempre mais. Mas em cima de toda a situação, dentro do início do ano, eu não digo que nem foi o esperado e nem foi abaixo. Que poderia acontecer o que aconteceu. Mas eu prefiro ressaltar alguns pontos positivos. Se você analisar o jogo como um todo, eu acho que nós tivemos pelo menos 3 chances reais de gol a mais que eles. Tivemos bola na trave. Primeiro tempo, se a gente faz o gol do Marco Antônio no início do jogo, talvez o jogo fosse outro completamente diferente, né? Até porque era um momento da partida onde o Vitória ainda estava querendo ganhar confiança no jogo. E como a gente não marcou, isso aí foi dando confiança a eles. E eles foram achando os espaços para jogar, né? Volto a falar, nós temos que evoluir bastante, né? Vamos trabalhar para isso. Penúltima pergunta de Manuel Nascimento. Guto, você mais uma vez fez um revezamento com 3 mudanças no time em relação ao que começou o jogo passado. Você acha que o time sentiu essas mudanças, com exceção de Roda Liga? De maneira alguma, de maneira alguma. Pessoal, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir ter um grupo forte para disputar uma competição com 38 jogos, onde nós vamos ter sequências de quarta e domingo, ou quarta e sábado, ou terça e sábado, né? Quinta, sexta, enfim, jogos sucessivos com viagens longas. Nós temos que ter plantel, e plantel começa a se preparar agora. Se a gente começar a exigir que a equipe esteja num ritmo de chegada de temporada agora, que é a hora de preparação,
a gente não vai conseguir desenvolver o trabalho, né? A gente tem que saber muito bem o que a gente quer, e isso a gente sabe, né? E vamos trabalhar em cima do tempo e das condições que a gente tem oferecidas, no caso, para poder fazer o melhor trabalho possível e poder chegar, como a gente já disse, lá na competição principal, que é o Campeonato Brasileiro, com uma equipe bastante competitiva e em condições do acesso. Última pergunta de Marinho Júnior. Guto, boa noite. Marco Antônio sentiu o gol perdido, já que ele foi muito abaixo do esperado? Eu acho que quando o jogador erra um gol, é normal, né? Mas eu não vejo isso. O Marco ainda ele vem num processo, né? Vem num processo de recuperação de ritmo também. Ele não fez nenhum jogo, o jogo todo. Já fez não ainda o jogo no nível dele, né? Mas já fez algumas situações de lances importantes dentro dos jogos, e falta ele ter um pouco mais de repetição, né? Ou seja, equilíbrio nos lances, né? Ter mais volume de lances, né? E isso é o tempo que vai dando a ele. À medida que ele vai jogando, ele vai ganhando ritmo, a equipe vai se encaixando melhor também e ele vai conseguindo. Volto a falar, vamos com calma que a gente está querendo apressar demais quando a gente está bem no início. Se a gente não preparar bem a terra agora, lá na frente a gente não vai conseguir colher o que a gente precisa, né? Agora é a hora de preparar a terra para poder plantar e depois regar bem para que a gente possa colher. Se a gente já quiser colher agora não tem nada para colher. E o Bahia começa o jogo num Bavi, depois de a gente ter ouvido a entrevista de Guto, ter vindo ele se queixar na falta de um meia, ter visto ele falar a respeito das coisas do jogo, dizer que trabalhou com o William Maranhão depois de ter voltado com Covid, que Daniel e Rezende não ofereceriam a ele aquilo que ele estava buscando. E aí eu fico me perguntando, depois de uma análise fria do jogo, com a cabeça mais tranquila, depois de ter passado a emoção de ter narrado meu primeiro clássico, né, do Campeonato Baiano aqui no canal, eu fico pensando o seguinte: poxa, o Bahia ele fez um primeiro tempo razoável em uma parte do primeiro tempo e depois ele baixou demais as linhas. O Bahia respeitou demais o Vitória. O Bahia olhou para o Vitória como se o Vitória fosse um grande clube. Já foi um dia. Hoje o Vitória está no seu pior momento. E conseguiu assustar o Bahia diversas vezes. E conseguiu deixar o Bahia em maus lençóis diversas vezes. E isso faz com que o seu torcedor tenha crises de identidade, de pânico, de tudo. Porque foi um futebol apresentado de uma maneira terrível. Terrível porque as modificações elas afundaram o time. O primeiro gol do Vitória e o único da equipe mandante, Jadson pega a bola com um espaço imenso para poder pensar, olhar, evoluir e servir Luigi, que no X1 com o lateral Jonathan balançou a Glock para lá, para cá, deu um finesse, a bola foi no ângulo, 1-0, golaço. E Luigi, enquanto teve perna, foi o terror de Jonathan, embora Jonathan só tenha perdido uma disputa para Luigi, que foi a do gol. Mas o Bahia, com o próprio Jonathan, conseguiu cruzar a bola e Ronaldo carimbou a trave. E logo depois o Rodalega pegou a bola no rebote e empatou o jogo. Legal. A gente tinha metido uma bola na trave antes com o próprio Ronaldo. O chute onde Lucas Arcanjo desviou e a bola bateu na trave. Puta merda. Poderia ter entrado, a redenção do menino. E a gente teve Mugni no lugar, no jogo, teve Cirino, que teve uma grande chance depois de um belo passe de Rodalega, e Cirino perdeu o tempo de bola. E aí eu fico me perguntando por que Cirino, ao invés de Rian, que tá aí há mais tempo, que tá aí com tempo de bola, que tá aí, que poderia ter feito aquele gol. É uma pergunta que eu fico a fazer. Embora Cirino esteja entrando para poder também ter rodagem e para poder também pegar o tempo de jogo que ele mesmo, Cirino, necessita. As entradas de William Maranhão no lugar do Rezende e Ignacio para Gustavo Henrique
não tiveram, na minha cabeça, nenhum tipo de explicação plausível. Mudanças horríveis, mudanças péssimas, mudanças que fizeram o nosso jogo cair por terra. Sim, caiu por terra a ponto de o Vitória lamentar-se do empate e achar o nosso time ruim. Era isso que eu estava ouvindo, torcedores nas redes sociais deles falando, e Guto cobrando um meia armador. Será que Guto ainda não percebeu que desse mato talvez não saia cachorro? E que ele vai ter que se virar com o que tem, e que talvez um jogo mais propositivo, com linhas marcando médio alto, roubando a bola no campo do adversário, como fora com o Campinense, que também é um time de Série C, e a gente conseguiu, no campo do adversário, na casa do adversário, dar ao adversário uma pressão que ele não esperaria de nós? Por que não repetir a dose? Guto ficou com medo de dado. E a prova que ele ficou com medo de dado foi a postura covarde que o time atuou em metade do primeiro tempo e começo do segundo tempo até tomar o gol. Onde depois o Bahia colocou o Vitória no lugar dele, que era lá atrás, e tentou, na base do abafa, fazer alguma coisa. Não dá para poder olhar para esse jogo e tirar lições positivas. Não dá, porque foi todo mundo abaixo da crítica. E a gente olha primeiro com um lado, com o copo meio cheio, dizendo é só o terceiro jogo. E olha para um lado meio vazio. Esse time não tem repertório. Esse time não sabe jogar quando ele é marcado, quando ele é pressionado. Bate o desespero. Danilo fez uma ou duas boas defesas no primeiro tempo, espalmando bolas. E isso deixou metade da torcida com aquilo na mão. O Bahia teve duas grandes chances no primeiro tempo. Uma debaixo da trave com o Marco Antônio. E aí eu não sei se foi displicência, ruindade, campo ruim ou azar do jogador Marco Antônio. A bola subiu e se perdeu pela linha de fundo. Num outro lance, Daniel, um belo chute de fora da área raspando a trave. A bola simplesmente não entrou. Empatar o clássico com o time de Série C, onde a gente está na Série B, e infelizmente em nível técnico estivemos nivelados por baixo, foi o melhor que a gente podia ter nessa quarta noite. Uma quarta noite que na manhã de quinta a gente olha e balança a cabeça e pensa, a gente empatou com um time de Série C. E isso é terrível. Há muito a melhorar. E a culpa desse empate é de Guto Ferreira, porque ele não soube arrumar o time com o que ele tinha nas mãos, mudou errado e fragilizou um time que já é frágil, por natureza. A sorte nossa foi que o atacante Queiroz quase quebra um celular na arquibancada com um pênalti muito mal batido. Muito obrigado, Queiroz. Guilherme Queiroz, se não me falha o nome. Isolou, graças a Deus. O Bahia segue para poder continuar treinando, porque sábado tem batalha na Copa do Nordeste contra o Atlético de Alagoinhas, que é o time sensação do ano passado, pelo menos dentro do certame baiano, porque é o atual campeão baiano. Vamos ver o que é que Guto apronta e vamos ver como é que o time vai entrar em campo num gramado ruim, no interior do estado, e em mais um jogo fora de casa. Eu, sinceramente, estou muito curioso para saber o que é que isso vai acontecer. E de você, eu quero o seu like. Eu quero a sua opinião do que você achou do jogo e eu quero que você elenque aí a culpa de quem foi nesse jogo terrível, desse clássico, primeiro clássico Bavi do ano. Deixe o seu like, tamo junto e bora Bahia. Tchau, tchau.